Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando, meditando nas Escrituras de Gênesis, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 7. Hoje eu quero ler vários versículos aqui com os irmãos para ficar mais claro o entendimento daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, daquilo que Deus quer nos ensinar nesse dia. Então, eu vou ler dos versículos 1 até o 9 e depois eu vou ler os versículos 15 e 16. Então, Gênesis 7, do 1 ao 9, está escrito assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem entre ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Versículos 15 e 16. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Amados, olha que interessante isso daqui, né? Quando a gente medita aqui nesses versículos de 1 ao 9, a gente vê a instrução de Deus para Noé e ele fala assim: Noé, você vai entrar na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Então, aqui o primeiro ponto que eu quero frisar com os irmãos: Noé foi o único justo que Deus encontrou naquela geração. Amados, como que o homem ele pode ser justificado diante de Deus? Independente da dispensação ou da aliança que nós vivamos, a única forma que o homem tem de ser justificado diante de Deus é pela fé. A justificação é sempre pela fé, ou seja, é quando confiamos em Deus. Então, quando a Bíblia diz que Noé, ele foi o único justo, é porque ele foi o único da geração dele que depositou plenamente a sua fé em Deus. Era o único que confiava em Deus. Por isso ele foi o quê? Declarado justo. E aí, continuando, aí Deus olha para Noé e diz assim, ó, leve com você, e ele vai dar as instruções. 7 casais de cada espécie de animal puro. Depois vai dizer, leve também 7 casais de aves de cada espécie. Veja que Deus ordena algo para que Noé fizesse. Você vai entrar na arca e você vai levar com você esses animais. Amados, quando a gente olha para essa instrução, naturalmente falando, a gente pensa, como será que Noé iria conseguir reunir todos os animais que ele precisava levar para a arca? E Deus disse: leve com você. Ou seja, Noé precisaria fazer alguma coisa para reunir aqueles animais, principalmente as aves. Como que ele conseguiria pegar aquelas aves que voam tão alto como as águias? Como ele conseguiria separar, levar com ele? Aí quando a gente olha, naturalmente falando, a gente pensa, deve ter sido difícil para Noé conseguir reunir todos os animais. Mas veja que no versículo, nos versículos posteriores, ali no versículo 9, diz assim: vieram a Noé, falando de todos os animais, vieram a Noé e entraram na arca. No versículo 15, a mesma coisa, casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé. Amados, isso é incrível. Porque a Bíblia diz ali no versículo 5 que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Quando Deus ordenou a ele, você vai entrar na arca, você, sua família,
sua mulher, os seus filhos, as mulheres dos seus filhos, e vai levar com você todos esses animais que eu estou dizendo. Amados, Deus providenciou para que aqueles animais entrassem na arca. Veja que a Bíblia diz: e vieram a Noé. Ou seja, Noé não precisou do esforço dele para reunir aqueles animais. Por quê? Porque já era algo que Deus havia estabelecido, era o projeto de Deus que Noé entrasse na arca com a sua família, com aqueles animais. Amados, quando nós vivemos debaixo da vontade de Deus, nós só precisamos o quê? Buscar a Deus de todo o nosso coração, fazer exatamente como Ele nos ordena e Ele vai o quê? Providenciando todas as coisas. Amados, isso não mudou, continua do mesmo jeito. Nós vamos passar por histórias aqui, estudando Gênesis, de vários homens de Deus, mulheres de Deus, que eles simplesmente confiaram no Senhor, obedeceram ao Senhor, a sua obediência era o resultado da sua confiança e Deus acrescentava o que eles precisavam, aquilo que fazia parte do projeto, do propósito de Deus para eles. É o que aconteceu com Noé. Noé fez tudo conforme Deus lhe havia ordenado, mas sobre os animais, ele conseguiu reunir os animais, Deus mesmo moveu os animais para que os animais chegassem até a arca. Veja que a Bíblia diz: vieram a Noé. Os animais vieram. Como assim eles vieram? Eles foram impulsionados por Deus. Por quê? Porque fazia parte do projeto de Deus. Amados, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer aquilo que Deus nos instrui a fazer, nós não precisamos nos preocupar em como vai ser feito, qual vai ser a provisão, será que vai ter provisão? Deus vai providenciar, Deus vai trazer. A única coisa que nós precisamos é o quê? Manter o nosso coração confiante no Senhor. E não tem como manter um coração confiante no Senhor sem nos relacionarmos com Deus. Não há confiança sem relacionamento. Por isso que o fundamento da vida cristã é o relacionamento com Deus, o relacionamento íntimo, pessoal. É por isso que nós sempre encorajamos os irmãos: dediquem tempo a sós com Deus. É maravilhoso termos o tempo como igreja. É ótimo nos reunirmos como igreja, como a reunião, a assembleia dos filhos de Deus. É maravilhoso nós estarmos recebendo a palavra junto com os irmãos. É maravilhoso nós orarmos junto com os irmãos, louvarmos junto com os irmãos, mas é imprescindível. Esse tempo que nós temos na igreja não substitui o tempo a sós com Deus. Amados, quando nós vemos aqui, primeiro Deus diz assim para Noé: leve com você os animais. Aí depois a Bíblia diz: vieram a Noé todos os animais. Amados, aqui nós aprendemos que quando Deus nos instrui a fazer alguma coisa, Ele mesmo já preparou tudo para que seja feito, não na força do nosso braço, mas pelo poder de Deus. E isso só é possível através de um relacionamento com Ele, de uma vida de intimidade com Ele. Era a vida que Noé alimentava. Nós já vimos no capítulo 6, Noé andava com Deus. Ou seja, Noé tinha relacionamento com Deus. E Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se você quer cumprir o chamado de Deus para você, você precisa andar com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. E quando Deus te instruir, você não precisa ter medo, não precisa ficar apavorado, não precisa se preocupar, porque Deus vai providenciar tudo o que você precisa para cumprir o chamado dele. Foi assim com Noé. Deus providenciou tudo. Então significa que Noé ficou sentado esperando tudo acontecer? Não, Noé trabalhou e trabalhou muito. Construiu uma arca durante 100 anos. Ou seja, foi um trabalho árduo, um trabalho que ele teve que se esforçar, mas o trabalho guiado pelo Espírito
Espírito, amados. O trabalho que é guiado pelo Espírito Santo de Deus sempre gera muitos frutos. Veja que quando chegou o momento de reunir os animais, Noé poderia ter pensado: e agora? Como que eu vou reunir todos esses animais? Ele não precisou se preocupar, porque se Deus disse para ele: leve todos esses animais com você, ele sabia que Deus providenciaria um jeito para que os animais viessem até a arca. E foi o que aconteceu. Os animais vieram. Amados, isso é fruto de uma vida que se relaciona com Deus. Noé não teria tido êxito no seu chamado se ele não fosse um homem que andava com Deus, que se relacionava com Deus. Amados, nós temos vivido um tempo em que muitas pessoas querem exercer o seu chamado em Deus, mas não estão dispostos a caminhar com Deus, a se relacionar com Deus, a andar com Deus. Amados, não existe cumprimento de propósito sem relacionamento. Quantas pessoas estão sofrendo na sua caminhada cristã, sofrendo ministerialmente, sofrendo no seu chamado ali com a sua família? Quantas esposas, quantos maridos, quantos pais sofrendo no seu chamado como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como profissional lá no trabalho? Quantas pessoas sofrendo, por quê? Porque não se relacionam com Deus. E por não se relacionarem com Deus, não tem uma confiança plena no Senhor. E por não se relacionarem com Deus, não conseguem ouvir de Deus as direções que Deus tem para a sua vida. E por não ouvir as direções, elas vão na tentativa e erro. Vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ah, não deu. Vou tentar aqui, vou tentar ali. Amados, essa não é a caminhada que Deus tem para mim e para você. A caminhada que Deus tem para mim e para você é uma caminhada certeira. É claro que nós vamos errar na nossa caminhada, por quê? Porque nós não somos perfeitos, nós estamos em processo de santificação. Mas Deus quer que nós desenvolvamos essa vida de comunhão e de relacionamento com Ele, para que a gente possa ouvir a instrução dEle, fazer tudo conforme Ele nos ordena, sem preocupação, por quê? Porque Ele vai prover tudo que nós necessitamos. Ele vai prover tudo que nós precisamos. Amado, sempre que alguém chama uma pessoa para algo específico, a provisão já está ali. Se Deus te chamou para você ser mãe, por exemplo, o Senhor já providenciou a sabedoria, a capacitação para que você seja uma mãe excelente. Se Deus te chamou para ser esposa, para ser esposo, Deus já providenciou o que você precisa para ser uma esposa sábia, para ser um esposo sábio. Se Deus te chamou como um profissional, seja na área que for, se Deus te chamou como um médico, como um advogado, como um pintor, como um carpinteiro, não importa qual a atuação sua, se Deus te chamou, Ele mesmo já providenciou tudo que você precisa para exercer aquele chamado de acordo com a vontade dEle, com a provisão dEle, com a capacitação dEle. Ele já providenciou tudo isso, mas por que talvez eu e você estejamos vivendo o nosso chamado de uma forma pesada, difícil, porque não estamos nos relacionando com Deus. Porque não estamos nos relacionando com Deus. Para Noé foi fácil ver os animais entrando na arca. Não foi na força do braço dele. A Bíblia nos garante que vieram a Noé. E fala 2 vezes no versículo 9 e no versículo 15. Para deixar bem nítido, bem claro que foi Deus que fez aquilo. Que foi Deus que trouxe aqueles animais. Fazia parte do projeto, do propósito, do plano de Deus aqueles animais entrarem junto com Noé na arca. Primeiro Deus disse, leve com você os animais. E aí Deus já deu a provisão, ou seja, já colocou os animais foram vindo. De repente Noé olhou e os animais estavam vindo e entrando. Ele só foi o quê? Organizando, administrando, cuidando, colocando os animais nos lugares certos. Amados, Deus sempre nos chamou para isso, nós já vimos isso ao estudarmos o início aqui de Gênesis, os capítulos 1 e 2. Deus nos criou para cultivar, para administrar tudo aquilo que Ele mesmo já providenciou, que Ele mesmo já colocou nas nossas mãos.
Nós temos vivido uma geração em que uma boa parte da igreja não tem compreendido essa verdade. E irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, têm sido zelosos com Deus, mas muitas vezes é um zelo sem entendimento, sem compreensão da verdade. Eles são zelosos, querem fazer a vontade de Deus, mas estão fazendo muitas vezes na força do braço. Como assim na força do braço? Achando que eu vou jejuar e o meu jejum vai abrir uma porta e eu vou conseguir realizar aquilo ali. Amados, o nosso jejum não pode ser para conquistar algo. Como assim, Catiane? Não pode, amados, porque a Bíblia não nos ensina isso. Nós precisamos entender que o evangelho não é a lei de Moisés. A lei de Moisés nós veremos, estudaremos mais para frente durante esse ano, nós veremos que a lei de Moisés não pode justificar ninguém. A lei foi dada por causa do pecado, por causa das transgressões, para tornar o homem plenamente consciente do pecado. A lei não veio para justificar o homem. E o modelo de vida da lei é um modelo de vida do esforço próprio. Deus entregou a lei para que o homem percebesse que no seu esforço ele nunca conseguiria agradar a Deus, nunca conseguiria obedecer a Deus na sua própria capacidade, no seu jejum, na sua oração. Ele nunca conseguiria cumprir o propósito de Deus para ele. Portanto, o evangelho de Cristo Jesus não é a lei de Moisés. O evangelho de Cristo Jesus é o que Deus estabeleceu desde o princípio, uma vida de confiança e relacionamento, assim como Noé viveu com Deus. Uma vida de relacionamento, uma vida de confiança que não era na força do seu braço, mas era no poder do Espírito. Tudo que Noé fez, a construção da arca, ele pregar a mensagem, né? Pedro escreve na sua carta que Noé foi um pregador da justiça, ele apregoou a justiça de Deus, ou seja, tudo que Noé fez foi consequência do seu relacionamento com Deus, porque ele andava com Deus, ele fez muitas coisas, porque ele andava com Deus, ele não precisou se preocupar no momento em que Deus determinou para ele fazer algo que parecia difícil. Como reunir todos esses animais? Noé não precisou se preocupar. Deus providenciou tudo. Deus enviou os animais foram indo. Qual que foi o serviço de Noé? Colocar cada um no seu lugar dentro da arca. Ter os alimentos, Deus falou para ele, tem alimentos para todos. Ou seja, esse foi o trabalho. Qual foi o trabalho de Noé? Administrar, ser um bom mordomo daquilo que Deus já tinha colocado nas suas mãos. Amados, essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Como igreja, Deus tem nos chamado para viver esse modelo de vida. Talvez você está tentando conquistar as coisas em Deus. Você não precisa conquistar nada. Meu Deus, como assim? Você não precisa conquistar nada. Você só precisa se posicionar em relacionamento com Deus para receber de Deus tudo que Ele tem para você. Primeiro, o Senhor quer se tornar conhecido de você. O Senhor quer mostrar e revelar o seu coração, o caráter de Deus. Deus quer mostrar isso a você. Quando conhecemos a Deus, quando conhecemos o caráter de Deus, então Deus pode falar para nós, assim como falou para Noé, qual é o plano dele, qual é o projeto dele. E quando Deus nos entrega o plano, o projeto, o que Deus espera de nós? Que sejamos bons administradores. E não tem como sermos bons administradores sem nos relacionarmos com Deus. Amados, Deus nos chama para uma vida de relacionamento. Relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não existe relacionamento sem palavra de Deus e não existe relacionamento sem oração. Tem que ter palavra de Deus e oração. Por quê? Porque na palavra o Senhor se revela a nós, o Senhor mostra o seu caráter, o Senhor mostra quem Ele é, como Ele age, e na oração nós falamos com Deus e Ele também fala conosco.
Amados, eu e você precisamos entender esse modelo de vida. É um modelo de vida que está lá desde o início. Muitas vezes nós pensamos assim: o modelo de vida da nova aliança. Amados, o modelo de vida da nova aliança é o modelo de vida que Deus estabeleceu sempre para o homem. Qual é? De confiança e relacionamento. E aqui em Noé, nós aprendemos isso. Noé levava essa vida de relacionamento com Deus. Por isso ele não precisou se preocupar, Noé, você vai ter que reunir todos os animais. Ele não se preocupou. De repente ele viu, os animais estavam vindo. Qual foi o trabalho dele? Vamos organizar aqui. Já separei alimento para todos os animais. Vamos colocar cada um no seu, na sua parte aqui, a parte separada para cada um aqui na arca. E glória a Deus. Foi isso que Noé fez e é isso que Deus tem para mim e para você. Deus quer entregar tudo nas nossas mãos, porque tudo já está feito, tudo já está pronto em Cristo Jesus, já está consumado. O Senhor tem segurança, o Senhor tem provisão, o Senhor tem proteção, o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem discernimento, o Senhor tem tudo que nós precisamos. Nós não estamos acessando porque não estamos nos relacionando com Ele. Estamos correndo atrás como se nós tivéssemos que conquistar. Quantas pessoas jejuando, orando, clamando para conseguir uma casa, por exemplo, para conseguir um carro, para conseguir uma vida financeira melhor. Pare com isso, amado. Pare de fazer isso. A vida com Deus não é essa. A vida com Deus é nós confiamos no Senhor, como Jesus disse. Por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que vestir? O vosso Pai Celestial sabe muito bem que vocês precisam disso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, se relacione com Deus, o vosso Pai Celestial, e vocês vão acessar tudo o que vocês precisam. Comece a orar para conhecer a Deus. Comece a jejuar para conhecer a Deus. Comece a buscar a palavra para conhecer a Deus. Amados, Deus anseia que nós nos relacionemos com Ele. Onde o Senhor está, ali tem tudo o que nós precisamos. Tem um texto de Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. E porque nós já estamos em Cristo, nós recebemos essa plenitude. Aleluia! Por que não estamos vivendo isso, amados? Porque não nos relacionamos com Deus. Porque achamos que a caminhada cristã é uma caminhada de conquista. Não! A caminhada cristã é uma caminhada de conhecer a Deus, de crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Oh, amados, que eu e você entendamos isso. Existe um modelo de evangelho que se disseminou no Brasil, que é um modelo de conquista. Você jejua para conquistar não sei o quê, você isso, você aquilo. Para com isso, amados. Esse não é o modelo de vida do Senhor. O modelo de vida do reino é esse aqui, que nós aprendemos lá no início. Aqui em Gênesis capítulo 7, nós conseguimos entender qual é o modelo de vida de Deus para mim e para você. Somos justos por causa de Cristo Jesus. Ao depositarmos a nossa confiança nele, o Senhor nos declara justos. E agora, porque somos justos, o Senhor deseja que nós nos relacionemos com ele. E nos relacionando com ele, nós vamos conhecê-lo e vamos conhecer os seus planos. E não precisamos nos preocupar, porque toda a provisão necessária para cumprir os planos de Deus, Deus providencia. Deus providencia. O nosso papel não é de conquistador, mas de administrador. Você não é um conquistador, você é um administrador de tudo o que Deus já conquistou para você. Essa mentalidade da conquista, ela tem gerado disputa, inveja, ciúme, ira no meio da igreja. Isso precisa ir embora. Nós fomos chamados para administrar tudo que Deus nos deu e fomos chamados para
crescer no conhecimento de Cristo Jesus, você quer se tornar participante de tudo que Deus já conquistou para você, cresça no conhecimento de Cristo Jesus. Cresça no conhecimento de quem Deus é. Se relacione com Deus, não para conquistar alguma coisa. Tudo que você precisa, você já tem em Deus. Você só precisa conhecê-lo para desfrutar de tudo que você já tem em Deus. Ah, amados, a vida com Deus é simples. Nós é que complicamos. Nós é que gostamos de querer fazer parte no sentido de achar que é na nossa capacidade e na nossa força. Não é. O Senhor nos unge e nos capacita para administrarmos tudo que Ele já nos deu. Por quê? Porque esse é o modelo de vida de Deus. Deus criou o ser humano para ser um administrador. É assim que Deus criou. Deus criou o homem não para o homem conquistar as coisas, mas para administrar tudo que Deus já fez. Esse modelo de vida precisa ficar nítido e claro no nosso coração. Esse ensinamento precisa adentrar o mais profundo do nosso coração para que a gente desenvolva essa vida de intimidade e de relacionamento com Deus. Lendo a palavra, orando, tendo tempo. Sabe, amados, nós lemos a palavra, não é simplesmente, eu tenho que ler a palavra porque eu tenho que pregar, eu tenho que ler a palavra. Não, nós lemos a palavra porque amamos a Deus, porque é aqui na palavra que o Senhor se revela, que o Senhor se mostra, que o Senhor abre o seu coração. É aqui na palavra que nós conhecemos ao Senhor. A palavra é viva, é poderosa e eficaz. É aqui na palavra que o Senhor vai nos curando, nos libertando, nos restaurando. Amados, que eu e você entendamos esse modelo de vida e paremos de nos preocupar. A ansiedade não é algo para nós. Por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ações de graças, apresentem tudo ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. A vida que Deus tem para mim e para você é uma vida de descanso, de paz, e não é de conquista. Isso precisa ficar bem nítido para você hoje. Você não nasceu para ser um conquistador. Você nasceu para ser um administrador de tudo aquilo que Deus já conquistou. Foi Cristo quem conquistou tudo o que eu e você precisamos. Nós só precisamos nos render para nos relacionar com Deus e conhecer tudo que Ele já conquistou. Nosso problema é que não temos nos relacionado com Deus, não temos conhecido tudo que Ele já conquistou para nós. Buscamos por coisas que já temos disponíveis. Não desfrutamos por quê? Porque o desfrute é pela fé e pela confiança. Noé desfrutou de uma vida de descanso e de caminhar com Deus e de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Ou seja, Noé foi alguém que administrou corretamente tudo que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Porque Noé entendeu essa caminhada com Deus de se relacionar com ele. Noé não tentava conquistar a Deus. Noé sabia muito bem que ele só precisava se render a Deus. Tem muitos cristãos, infelizmente, tentando conquistar a Deus. Eu preciso conquistar a Deus, eu vou orar e então Deus vai... o coração de Deus vai se mover para mim. Eu vou jejuar, então eu vou conquistar o coração de Deus. Não, amados. Sabe como que nós agradamos a Deus? Hebreus já nos ensina. Sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, pela confiança. E não existe fé e confiança sem relacionamento. Então, em nome de Jesus, que eu e você entendamos de uma vez por todas que a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Para conhecer, para crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Para encerrar, eu não tinha separado, mas o Espírito Santo está aqui falando ao meu coração que eu preciso ler esse texto. Eu já estou abrindo a minha Bíblia aqui. Para nós encerrarmos, eu preciso ler 2 Pedro com os irmãos, o versículo 3 e o versículo 4. 2 Pedro 1, 3 e 4. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira,
Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Veja que esse texto de 2 Pedro nos diz que Deus já nos deu tudo. Tudo é tudo. Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Como que nós acessamos tudo isso? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, ou seja, por meio do conhecimento de Cristo Jesus. E daí completa, é dessa maneira, conhecendo a Cristo Jesus, é dessa maneira que ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Você quer viver tudo que Deus tem para você? Comece a se relacionar com Deus para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Então ele vai entregando tudo que ele tem para você e ele mesmo vai te capacitando para administrar. Você só precisa se relacionar com Deus. Leia a palavra, ore, busque o Senhor, fale: Deus, eu quero te conhecer. Se revela a mim enquanto eu leio as tuas escrituras. Fala comigo, ministra o meu coração, me ensina a respeito do teu caráter. Amados, que eu e você nós possamos viver assim todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que essa estrutura mental da conquista, da meritocracia que invadiu e inundou a igreja brasileira caia por terra em nome de Jesus. Que eu e os meus irmãos entendamos de uma vez por todas que o Senhor nos chamou para sermos bons administradores. O Senhor já fez uma obra completa em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti. Se precisamos de instrução, para que área for da nossa vida, nós encontramos em Ti. Se precisamos de direção, para que área for da nossa vida, nós encontramos em Ti. Se nós precisamos de provisão, é no Senhor que nós encontramos. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Pai, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Nós queremos viver plenamente o chamado do Senhor para nós, assim como Noé viveu. Nós queremos, assim como Noé, fazer tudo conforme o Senhor lhe tinha ordenado, e nós queremos fazer tudo conforme a sua orientação, Pai. Nos ajuda a entender esse modelo de vida de relacionamento. Não é um modelo de vida em que nós ficamos correndo atrás das coisas, mas é um modelo de vida em que nós buscamos o Senhor, conhecemos o Senhor, crescemos no pleno conhecimento de Cristo Jesus e então vamos nos tornando participantes, como diz ali o texto de 2 Pedro, participantes de todas as suas promessas e participantes da natureza divina. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Que nós paremos de viver como se nós estivéssemos numa pista de corrida, tentando conquistar algo. Senhor, o Senhor já conquistou tudo para nós. Nós precisamos conhecer o Senhor, crescer no relacionamento contigo, ter tempo contigo, lendo a palavra, meditando nas escrituras, orando, deixando o Senhor falar conosco, tendo um tempo ali de quietude para que o Senhor ministre o nosso coração. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos fazedores de coisas, mas o Senhor nos chamou para sermos filhos do Deus Altíssimo que se relacionam com o Senhor. Que todo o nosso fazer, Pai, seja a consequência do nosso relacionamento contigo, que todas as boas obras que nós fizermos sejam a consequência do nosso relacionamento contigo, sendo instruídos, orientados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor. Nos ajuda a viver assim, Pai. Nós queremos ser uma igreja que glorifica o Teu nome. Nós queremos viver como filhos genuínos do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.